Olá, eu sou Mauro Castro, Motion Designer. Nós estamos iniciando aqui uma sequência de podcasts chamado Metaverso Médico. O objetivo desse podcast é desmistificar essa palavra que tantos falam, mas poucos compreendem. Em 2016, nós presenciamos um evento mundial. Foi a chegada da realidade aumentada, uma tecnologia de visualização que se tornou popular através de um game, um jogo da Nintendo. Então, quantas pessoas vocês viram no mundo caçando pokémons? Até situações inusitadas, de tipo caçando pokémon enquanto dirigia, invadindo propriedade alheia para caçar os pokémons. E aquilo me chamou muito a atenção. Se a tecnologia se provou acessível para o entretenimento, por que não trazer essa tecnologia para os fins científicos, para a aprendizagem da medicina, por exemplo, para que você possa visualizar um órgão, você possa repetir procedimentos inúmeras vezes e ao adentrar no centro cirúrgico você ter aquela noção de como se comportar, o instrumental cirúrgico, o passo a passo. Foi daí que a gente trouxe essa tecnologia para o universo da medicina e, sobretudo, o universo da área de saúde. Então, o Metaverso Médico é um podcast que vai falar sobre experiências na área de saúde utilizando essas tecnologias XR, Extended Reality, que compreendem realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Essas são as três tecnologias que são a base do metaverso. A minha formação, eu sou designer por formação e sou motion designer por especialidade. O que é o motion designer? Eu sou especializado em trazer movimento para gráficos, para elementos 3D, áudio, som, produção audiovisual, simulações. E eu trabalhei durante muito tempo numa afiliada da Rede Globo. Então eu fazia a computação gráfica de 3 telejornais e alguns programas de editório. Naquela época, a computação gráfica ainda engatinhava. Eram computadores pesados, computadores robustos, caros, que demandavam de muito tempo para processar as imagens e concluir o que a gente chama de filme. Atualmente, as engines, os motores de games, estão muito avançados e eles suprimiram uma etapa importantíssima no processo de produção desse conteúdo. Era chamado de rendering, o processo de geração dessas imagens. Com as engines de games, essa etapa ela não existe praticamente mais. Você agora faz tudo e consegue ter um retorno visual do seu ambiente em 3D em tempo real. Não precisa mais esperar para ver o resultado. Você pode fazer e corrigir ali naquele momento. Na minha opinião, foi esse avanço da tecnologia que fez com que o metaverso tornasse um ambiente possível e, sobretudo, acessível. É preciso dizer que o metaverso não é de ninguém. Em 2021, Mark Zuckerberg anunciou que todos os esforços do Facebook, do grupo Facebook, iria para Meta. E tentou desenvolver algo no sentido de dominar aquele ambiente virtual. Mas é necessário explicar que o metaverso não é um lugar onde você compra um ticket e entra e a pessoa permite ou não o seu acesso. O metaverso é uma série de experiências compartilhadas com pessoas ao redor do mundo que simplesmente acessem alguma plataforma e estejam ali compartilhando do mesmo conteúdo. Como, por exemplo, colocar 2, 3 ou mais pessoas num centro cirúrgico. O centro cirúrgico físico e você trazer convidados ao redor do mundo de forma virtual, através de avatares, por exemplo. Então, por exemplo, uma realidade aumentada quando acessada individualmente, ela é uma experiência XR, mas quando ela é acessada por diversos indivíduos, ela se torna um ambiente de aprendizagem que pode ser chamado sim de metaverso. A investida no Mark Zuckerberg em criar o seu próprio metaverso tentou delimitar um espaço que ele não existe como ter o domínio sobre esse espaço, porque esse espaço faz parte de um novo conceito, um conceito de uma web imersiva, chamada Web 3.0, uma web que você não mais vai acessar única e exclusivamente através de telas 2D, seu aparelho smartphone, computadores, desktops ou tablets. Agora você vai entrar nessa web.
E ao entrar nessa web, você vai poder comercializar produtos, você vai poder divulgar conteúdos, você vai criar entretenimento e, principalmente, o foco desse nosso podcast, que é estudar esse novo ambiente de aprendizagem da medicina. Em 2016, eu apresentei um projeto de colocar a realidade aumentada em livros de medicina. Na época, o diretor do hospital abraçou o projeto. E esse projeto ele se tornou uma realidade com 10 livros publicados por uma editora internacional. Então, nós adicionamos conteúdo digital às páginas impressas dos livros. Mas a gente sabia, e nós já conversávamos lá atrás, de que aquilo era apenas o primeiro degrau para se chegar em algo muito maior. Algo que é um novo conceito de web, um novo conceito imersivo, onde as pessoas vão poder se encontrar no ambiente virtual e experimentar a sensação de telepresença. A gente vai poder se cumprimentar, a gente vai poder trocar assets digitais, como modelos 3D, dissecar cadáveres, dissecar órgãos. A gente vai poder exemplificar diversas situações dentro de um ambiente digital, não mais acessado por telas bidimensionais, e sim através de óculos, onde vai nos projetar para um outro ambiente. Esse é o metaverso médico que nós pretendemos explorar aqui. Diante de várias experiências, era necessário desmistificar essa palavra. E eu me senti até um pouco solicitado a explicar isso, mas não de forma individual. Daí surgiu a ideia de escrever um livro, onde eu reuni toda a minha experiência de produção de conteúdo audiovisual e animações 3D, e coloquei isso num livro para mostrar para a comunidade médica e para a comunidade de saúde que o metaverso ele já está acessível. Ele é uma realidade e está totalmente acessível. Para escrever esse livro, eu tive uma grata surpresa. Esse livro ele tinha um caráter bibliográfico, e ao convidar um médico para participar desse livro, esse médico abraçou esse projeto e ele foi muito além. Aliás, é uma característica desse médico ir além das fronteiras da medicina. Então, ele, como entusiasta da tecnologia, ele leu toda a parte técnica que eu tinha colocado naquele livro e ele me acrescentou, ele adicionou informações da área da medicina, como pesquisa, como bibliografia, como ele deu o olhar médico para o livro. Por isso que o livro hoje está qualificado, habilitado a adentrar a comunidade médica com o aval médico desse meu convidado que está aqui hoje, Dr. Eduardo Aimoré Bonin. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio do Metaverso Médico Podcast. Um podcast do grupo Ser Médico. É importante falar isso, né? Eduardo, me conta um pouquinho quem é o Eduardo. Médico, gastro, especialidade em cirurgia. Me fala um pouquinho quem é o Eduardo Bonin. Bom, obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. É um orgulho ter participado dessa obra, né, desse livro que você idealizou. E também lhe agradeço por ter me introduzido ao metaverso, né? Você foi a pessoa que me introduziu a esse universo. Metaverso, fez uma brincadeira. Então, falando um pouco de mim, eu tenho envolvimento em educação médica, né? Desde que eu saí da faculdade, tive a oportunidade de após a residência, montar um grupo de um instituto, né, que nós montamos uma pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva, né, que o principal procedimento que nós ensinávamos era a laparoscopia na época, né, e então esse instituto é um instituto Jacques Périssat, e nós tínhamos um grupo de colegas, né, Marcelo Loureiro, Antônio Cury, Daniel Sundimbarri, Cristiano Klaus, várias pessoas foram agregando ao grupo, né? E aí nós trabalhamos durante 17 anos que durou, né? Essa parceria com a Universidade Positivo,
E aí, com isso, nesses 17, eu participei efetivamente 10 anos, né? E essa foi a experiência que eu adquiri com educação médica, né? Então, nesses 10 anos, nós estivemos à frente do ensino de cirurgia para os colegas cirurgiões que desejavam aprender a laparoscopia. E então, nessa experiência, nós desenvolvemos simuladores, né? Inclusive temos patente de modelo de utilidade. E é uma coisa uma necessidade que nós tínhamos na época era de produzirmos simulação médica, né? Da simulação no ensino médico, então, realmente é uma necessidade que nós tínhamos na época, porque nós não precisávamos ensinar alguns gestos cirúrgicos sem a necessidade de você utilizar um animal vivo, né? Ou mesmo ir direto a um paciente, né? Então, a simulação médica, ela sempre foi uma coisa que foi uma necessidade para nós desde o começo, né, na nossa carreira de ensino. E então nós investimos bastante nisso, né? E o metaverso, ele entra exatamente nessa questão, na questão da simulação médica, né? Então ela é uma simulação médica em alto grau, né? Em que eu acredito que o grande acréscimo do metaverso em simulação médica é a imersão, né? Então ele permite que o usuário ele tenha uma imersão maior do que nós temos nos outros tipos de simuladores até então desenvolvidos, né? Nós não sabemos exatamente o exato papel do metaverso, né? É uma coisa muito nova, mas eu acredito que vão ter várias utilidades, talvez não tanto quanto a gente imagina e não menos também do que a gente imagina, né? Eu acho que nós temos realmente um universo a ser desbravado aí, mas eu entendo que o metaverso hoje ele é um grande auxiliar no desenvolvimento da simulação no ensino médico. Um dos aspectos importantes que o Dr. Eduardo citou aqui é o metaverso sendo utilizado, e pela vasta experiência dele, para o processo de aprendizagem da medicina. Então, na nossa pesquisa, a gente constatou que houveram estudos, tá, que indicam que quando você performa, quando você executa, você há uma retenção de memória maior do que simplesmente ler, do que simplesmente executar. Isso não tem um fim científico, tá? É bom deixar claro isso, né, doutor Eduardo? Mas isso comprova que é aquela coisa, quanto mais você treina, melhor você fica, não é? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Quando lá eu te perguntei, doutor Eduardo, eu posso utilizar essa pirâmide do Edgar Dale como um aspecto do meu livro? Você acha que é pertinente ou não? E eu já trago aqui a responsabilidade para mim em dizer que existem esses estudos, mas que sem nenhuma comprovação científica, mas os estudos indicam isso. O que você pensa disso, doutor Eduardo? Você acha que treinar, simular a exaustão leva à perfeição? Bom, é interessante esse aspecto que você colocou. E engraçado que quando você me trouxe esse conceito do Edgar Dale que eu não conhecia, né, pelo menos eu não tinha ele no meio médico, eu entendi que era um conceito mais que estava mais no meio dos entusiastas de tecnologia, né, do que na medicina em si. E quando eu fui então estudar sobre esse conceito, eu descobri que é interessante que foi uma teoria do Edgar Dale. Na verdade, ele teorizou isso, possivelmente na vivência dele, mas ele nunca chegou realmente a comprovar isso cientificamente, né? É uma teoria interessante, uma teoria que faz sentido, mas realmente ela não foi comprovada cientificamente. Agora, falando um pouco da questão do treinamento cirúrgico médico, né? Vou falar um pouquinho da simulação médica nós temos a simulação médica em realidade virtual, né? Não é que faz parte, ele é um componente do metaverso, né? Mas não tão imersivo, né? Depois eu acho que depois a gente pode explicar isso um pouco melhor, o que é o metaverso em si, né? Se a realidade virtual é metaverso, mas né, vamos tentar diferenciar melhor essa questão. Mas ok, então nós já temos a medicina, o ensino em cirurgia em realidade virtual, né? Isso existe já há mais de 10 anos, certo? Existem modelos para isso. Interessante que o que nós aprendemos é que esses modelos eles não têm um realismo tão grande quanto a cirurgia
e eles são muito úteis para alguns gestos cirúrgicos, né? Então, dar um ponto, girar a mão, você acertar o ponto da agulha, alguns gestos cirúrgicos que esses simuladores ajudam nós aprendemos. Outra coisa também que eles auxiliam bastante são os passos da cirurgia. Então a pessoa aprende os passos, o que tem que se fazer naquele determinado momento da cirurgia. Mas ele não tem um realismo completo da cirurgia, né? Ele não consegue colocar a pessoa a viver todas as etapas, uma cirurgia de verdade. Isso ela não consegue, né? Não, pelo menos os simuladores que nós trabalhamos aí, né, que existem até agora, que são os comercializáveis, né? E é interessante dizer que depois de alguns anos eles se tornaram referência e a simulação médica hoje faz parte é uma etapa que o cirurgião tem que cumprir para adquirir capacitação em cirurgia nas sociedades cirúrgicas mundiais, né? Vou colocar as principais, que é a americana e a europeia. Então hoje o cirurgião americano e europeu, ele não opera, ele não é habilitado se ele não tiver um treinamento em simuladores, né? Ainda não diria obrigatoriamente no simulador virtual, né? Poderia ser um simulador, na verdade a maioria dos simuladores nem são virtuais, né? São manequins, mas é uma etapa obrigatória hoje para credenciamento, habilitação do cirurgião em laparoscopia. Então vocês vejam a importância que isso atingiu ao longo do tempo, né? Quer dizer, hoje a simulação médica é uma etapa fundamental para a habilitação. Sem ela ele não é habilitado a fazer uma cirurgia de verdade, né? Então, agora, com relação à simulação virtual e ao metaverso, ele ainda não é uma obrigatoriedade, mas com certeza ele vem ganhando espaço cada vez maior, né? E eu acredito que o metaverso, com a sua imersão, né, com o seu diferencial que é a imersão, ele vai trazer sim acréscimo a várias situações de cirurgia ou de ensino médico, enfim. É isso. Eu acho que toda a tecnologia, e principalmente as tecnologias que estão ainda surgindo ou se aperfeiçoando, ela vai ter os gaps, vai ter os furos, né, a ser preenchidos, as lacunas a serem preenchidas. Eu particularmente ainda penso que ainda falta aqui agora, por exemplo, a textura. Você falou, não consegue reproduzir uma cirurgia de forma fidedigna porque, por exemplo, falta o touch, o sense of touch, a textura, o tato, né? Você tocar nas coisas. Claro, existem luvas ápticas, mas ainda não chegou para o mercado, ainda não está em pleno funcionamento. Aliás, o que está em pleno funcionamento são pouquíssimos recursos, pouquíssimos devices, né? Como, por exemplo, esses óculos da Meta e agora o recém-lançado óculos da Apple, que acaba de lançar a sua computação espacial, né? Então, enquanto o Mark Zuckerberg chama de metaverso, a Apple entra com uma solução dizendo, não, nós vamos liderar na área de computação espacial. Existe uma diferença que depois a gente afunila, conversa sobre isso, mas não é aí que eu quero chegar. Eu acho que a tecnologia ainda não chegou nesse nível de fidelidade ao reproduzir o passo cirúrgico, devido a essas limitações que eu falei, porém, você como um profissional que vai além da medicina, que tem toda essa bagagem na educação, você experienciou, com a licença poética da palavra, você experienciou um encontro no metaverso, onde nós nos reunimos, você, tinha um grupo dos Estados Unidos lá da Victory X, através do Dr. Heitor Consani, tinha um outro médico também, o Bispo, nós tínhamos o Tonan, que é um ilustrador médico. Então, vale ressaltar que nós reunimos uma grande comunidade médica dentro de um ambiente virtual tridimensional, onde nós nos encontramos, nós nos cumprimentamos e, principalmente, o Dr. Eduardo Bonin ministrou uma palestra nesse ambiente. Naquele ambiente virtual, a gente tinha em torno de 17 a 20 pessoas que entravam e saíam, mas a gente conseguiu concentrar essas 17 pessoas nesse novo ambiente de aprendizagem. E aí fica a minha pergunta para você. Foi válido? É válido esse novo ambiente de aprendizagem? De que forma ele é diferenciado dos outros? Mas, sobretudo, o fato de você estar em casa, talvez vestido muito à vontade, e se encontrar em um auditório com mais 17 pessoas, lá no auditório você estava vestido de paletó, estava como se você estivesse num evento presencial, exatamente igual a um evento presencial. Foi válido? Me conte um pouco dessa sua experiência.
Então, foi uma experiência interessante e para mim serviu, na verdade, como um aperitivo, né? E digo por quê. Na verdade, dos participantes, 3 ou 4 tinham óculos, né? E aí eu percebi que quem estava com óculos teve uma experiência realmente real do que é você estar no metaverso. Eu era um deles, né? Senti falta dos outras pessoas que estavam, né, as outras 15 ali, que estavam dentro, mas eles estavam assistindo através de uma tela do computador, sem óculos, né? Então, eu acredito que eu gostaria de fazer mais uma experiência com mais pessoas dentro usando óculos para que essas pessoas tenham a sensação que eu tive. Eu achei muito positivo da minha parte. Eu achei que em um determinado momento eu realmente me senti dentro de uma sala, tá? E o mais interessante é que, por exemplo, um deles que era o bispo, né, que estava nos Estados Unidos, né, ele parecia realmente estar do meu lado, né? Então depois de alguns minutos você começa realmente ficar entrar no mundo mesmo, né? É bem interessante isso, né? Dá vontade, inclusive, de se cumprimentar como a gente fez, exato, né? A gente cumprimentou. E outra coisa interessante é que eu esperava que fosse mais difícil eu me mexer lá dentro, né? Eu esperava maior dificuldade. E no fim, após alguns minutos, eu já estava mais ambientado de andar, né? Porque você tem uma certa... no começo ali você tem uma dificuldade um pouco da manopla ali, de andar, né? E cumprimentar e tal, mas foi suplantado rapidamente. Achei que fui evoluir rápido ali, né? Então, mas se eu tivesse mais oportunidades, com certeza eu estaria muito mais hábil ali, né, com a manopla. E eu senti falta só das outras pessoas, né, de não terem óculos ali, que eu acho que daí a experiência seria bem mais assim completa, vamos dizer assim, né? Mas esse aperitivo, né, eu acredito, achei super válido. Agora, o desafio nosso é a gente adquirir os óculos, as pessoas terem, né, ter acesso aos óculos. Acho que essa seria realmente a grande dificuldade, assim, um grande desafio, eu diria, para que mais pessoas, para que isso realmente se torne algo mais expandido, né? Eu queria só fazer um adendo à fala do Dr. Eduardo Bonin, que é o seguinte: a experiência ela é potencializada através do óculos. Como ele muito bem colocou, existe uma presença de palco, uma movimentação de palco. Eu, como cicerone do evento, estava ali, eu entrava com o texto inicial, chamava as pessoas iam lá, se apresentavam, e o evento aconteceu de forma como se fosse um evento presencial, exatamente, você olhava para as pessoas estavam ali, mas isso foi para quem estava com o óculos de realidade virtual, estava imerso naquele ambiente. Porém, o metaverso não é excludente. O metaverso permitiu que outras pessoas que tivessem sem óculos, e alguns até no trânsito com o celular na mão, pudessem frequentar a sala, pudessem acessar o conteúdo. Detalhe que depois tudo isso ficou automaticamente gravado e sobe para o YouTube de forma convencional. Voltando ao ambiente de aprendizagem, o Dr. Eduardo Bonin também toca uma startup chamada Mentovery. A Mentovery, ela cuida de artigos, de TCCs, de trabalhos médicos, e conta com uma força muito importante, que é o Rodrigo Tonan. Rodrigo Tonan é um ilustrador médico, sei lá, com muitos anos de mercado, mais de 40 mil ilustrações executadas, que trabalha com muito primor e tem um belo de um portfólio de imagens. Então, eu pergunto aqui ao Dr. Eduardo Bonin de que forma a Mentovery, que aliás é apoiadora do meu livro, foi a Mentovery que abraçou a causa, fizeram ilustrações, Dr. Eduardo colocou o know-how médico, o CRM dele está presente nesse livro. Eu quero saber agora dele de que forma que a Mentovery pode se beneficiar dessas novas tecnologias. E assim como a Mentovery, diversas outras startups na área de saúde. Bom, obrigado pela oportunidade de falar sobre a Mentovery, né? Essa realmente é um desafio que eu tenho com o meu sócio, Tonan, né? Que você também vem participando da nossa trajetória, né? Nós visualizamos a Mentovery como inicialmente ela é uma empresa, primariamente uma empresa de apoio à publicação científica, mas que nós temos também um grande interesse na produção de conteúdo, né, para ensino em medicina, né? E aí o metaverso realmente vem de encontro ao que a gente procura em relação à adoção de novas tecnologias, né? Então, eu acho que nos cabe,
nesse momento, a gente tentar definir onde que entra o metaverso, né? Eu acho que é uma ferramenta super interessante, é uma ferramenta que vai ter a sua utilidade e a gente vai descobrir, né, em pouco tempo, nós vamos começar a descobrir onde ela entra na simulação, né? Eu acho que ela é uma ferramenta interessante na questão da imersão, né? Então, voltando à questão que eu ia falar agora um pouco da nossa experiência no metaverso ali, né? Inclusive na nossa reunião, a questão da imersão é bem interessante, porque o metaverso ele te bloqueia de outras distrações, né? Então, você coloca o óculos, o microfone fica junto do teu ouvido, você só ouve o que está com o microfone, né? Então, como nós estamos aqui, eu e você com esse microfone, o óculos ele tem essa função, ele te bloqueia qualquer outro ruído externo. Então, um cachorro latindo, alguém te chamando, já te bloqueia essa audição. E bloqueia também a tua visão. Então, você também não vê pessoas passando, então nada te distrai, né? Então, você consegue entrar dentro realmente desse ambiente. Já ouvi também alguns colegas, alguns entusiastas falando que por essa imersão que você atinge com o metaverso, a tua produtividade é maior, né? Então, como você está ali, não tem nenhuma distração, então a tua atenção ela fica redobrada, né, ou aumentada, e com isso você se atém ao objetivo do que você está fazendo, né? Então, teu rendimento aumenta em relação a uma reunião, teu rendimento aumenta em relação a um aprendizado de uma técnica, né? O metaverso é utilizado, por exemplo, na indústria automotiva para que eles ensinem algumas etapas de montagem do carro. Então, já tem alguns estudos mostrando que a utilização do metaverso, de treinamento em metaverso, ele é superior ao treinamento convencional, né? Por causa dessa questão da imersão. Então, a pessoa fica completamente bloqueada em nos sentidos, né, de visão e audição, e focada naquilo que está sendo apresentado na aula. Agora, talvez importante dizer também que o metaverso, por esse nível de concentração, as aulas, as intervenções tendem a ser curtas, né? Então, 20, 30 minutos, que é um tempo que você consegue a atenção máxima e depois aquilo já começa a fadigar, né? Tem alguns estudos mostrando isso também. Perfeito. O Dr. Eduardo Bonin é mais um das mentes brilhantes que eu convidei para o meu livro. Obviamente, ele teve uma participação muito mais efetiva, mas eu não posso deixar de prestigiar os diversos médicos que me emprestaram a sua propriedade intelectual, permitiram que eu produzisse conteúdo e que mostrasse para a comunidade médica e de saúde que é possível, está acessível essas novas tecnologias. Então, nesse livro, que está recém-lançado pela TM. A TM é uma editora internacional com mais de 120 anos, sede em Frankfurt, tem em Nova York, tem em Singapura, tem uma sede aqui no Rio de Janeiro. Então eles abraçaram a ideia por entender que é um tema global, é um tema de interesse mundial e, sobretudo, não restritivo, não excludente. A partir do momento em que você pega a sua técnica de sua autoria e você transforma isso em algo acessado por muitos, você já está no metaverso. Então eu gostaria de, primeiro, falar um pouco sobre esse livro, porque as pessoas que estão aqui são pessoas brilhantes, assim como o Dr. Eduardo. Nós temos aqui todo o corpo médico do IPO, Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia, que, aliás, foi onde tudo começou. Nós temos o Dr. Antônio Cedin, que me trouxe um case belíssimo, que está aqui nesse livro também. Nós temos o Dr. Pierre Galvani, nós temos o Dr. Heidel, nós temos diversos médicos que me emprestaram as suas competências, as suas capacidades na área de saúde e fizeram parte disso. Temos também o Dr. Heitor Consani, nós falamos aqui mais cedo, ele está desenvolvendo um trabalho belíssimo em Sorocaba, junto com o pessoal dos Estados Unidos, a Victory X, uma plataforma de metaverso, de XR. A doutora Gisele Coelho também, ela está em São Paulo, ela fez a primeira cirurgia em Mixed Reality, ou seja, ela estava operando num centro cirúrgico físico em São Paulo e ela recebeu a visita de um profissional através de um avatar. O detalhe é que esse profissional estava fora do Brasil. Então ela foi conduzida por esse avatar a desenvolver, a performar essa cirurgia. Isso é muito mais a certeza
de que é uma tecnologia, essa web imersiva, essa tecnologia está aqui para ficar e que já está acessível a todos. Eu vou agradecer aqui ao meu amigo Dr. Eduardo Bonin pela presença, pela parceria, sobretudo pela cumplicidade, me emprestar o seu CRM para eu poder dizer que esse livro é nosso e que você foi uma parte fundamental para a escrita desse livro. E que novos projetos venham. Estamos juntos aí nessa nova caminhada. Você conta comigo. Eu sei que a recíproca é verdadeira. E eu espero que para esse primeiro capítulo do Metaverso Médico, do grupo Ser Médico Podcast, a gente tenha tirado um pouquinho da dúvida de vocês se o metaverso está acessível, se é para todos, se vocês podem trazer as suas técnicas, se vocês podem estar no metaverso. Eu quero crer que com essa conversa, não é, Boninho? A gente tenha deixado claro de que está acessível e desmistificado esse ambiente, não é isso? Você tem as últimas palavras? É perfeito, Mauro. Eu acho que é isso mesmo. A ideia é introduzir o assunto, né? E eu só tenho a agradecer a você pela confiança, por me introduzir ao metaverso, pela oportunidade de estar aqui com você discutindo sobre isso, um assunto bem interessante, bem, né, palpitante. E muito obrigado por tudo. Perfeito. E aqui a gente encerra esse primeiro capítulo, primeiro de vários que estão por vir. Obrigado.